Mineiro das Camisas. Preço baixo, qualidade alta, frete gratuito para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes. Link no comentário fixado. Cruzeiro do Pepa, que arrebentou com o América Mineiro, hein? O América Mineiro já estava mal no campeonato, continua mal no campeonato. A gente tem o Pepa falando? Então vamos lá com o Pepa. Não tem jeito. Isso é inegociável. Não tem jeito. É pés no chão, bem assentes e, como eu disse, se entrássemos hoje de peito feito, tínhamos perdido o jogo. A forma como o jogo estava no primeiro tempo. E também digo, como também tivemos oportunidades várias para fazer no jogo anterior com o Fluminense e não fizemos, hoje fizemos. O futebol é isto mesmo. Agora nós não podemos nunca abdicar daquilo que é a nossa atitude. Sabemos que vamos passar por momentos difíceis, mas quando chegarem esses momentos difíceis, nós vamos ser sempre uma equipa muito competitiva e muito aguerrida. Em relação ao resto, é uma maratona. Uma maratona, pés no chão do Cruzeiro do técnico Pepa. Prepara bem o time. Não foi sua essa, hein, professor? Não foi, mas eu gostaria de ter feito. Cruzeiro nesta temporada, antes e depois da estreia do técnico português, do Pepa. Antes dele, 10 jogos, um só sem sofrer gol. 10%. Depois que ele chegou, 8 jogos, 4 sem sofrer gol, ou seja, 50%. Aí o aproveitamento antes da chegada dele era de 40% e agora é de 62,5% com 5 vitórias e 3 derrotas. Gols marcados por jogo, a média antes da chegada era 1,2, agora é 1,62. Antes da chegada, gols sofridos, a média de 1,10 e a média caiu, está sofrendo menos gols, 0,75. Ele se referia ao que estava acontecendo no início do jogo, porque o América jogava bem, perdeu chances de fazer gol, e aí teve aquele tradicional, quem não faz, toma. Olha aí, ó. É a isso que o Pepa se refere. O América não fez, e aí quando o Cruzeiro teve as oportunidades dele, completou. Colocou na caixinha e foram 4. É aquilo que o professor falava, né, prof? No primeiro tempo o América ainda teve grandes oportunidades, mas no segundo tempo o Cruzeiro conseguiu controlar muito. O Pepa está conseguindo fazer esse time evoluir muito ao longo dos jogos, né? A gente vê evolução, a gente vê identidade de jogo, a gente vê jogadores que não estavam tão bem começando a melhorar, a ganhar confiança, isso é fundamental. É uma retomada, né? Ele, na verdade, está fazendo a retomada do trabalho do Pessolano, que teve um hiato com o próprio Pessolano no Mineiro. Essa intensidade do Cruzeiro tinha sumido, né? Esse jeito orgânico de jogar. O Cruzeiro é um dos... Esse campeonato tem muitos times que jogam como time, né? Independentemente dos valores individuais que tenham. Os que estão ali na frente, Botafogo, Fluminense, o Fortaleza está um pouco atrás, mas é um outro que joga como um time. E o Cruzeiro é um desses times, né? Ele é orgânico. Então não foi por acaso que o Cruzeiro faz os gols depois do América ter ameaçado. Isso é fruto de um trabalho. A gente mostrou números do Pepa aí, e os números não mostram, por exemplo, que teve uma derrota para o Náutico na Copa do Brasil, em que o Cruzeiro fez por onde? Muito bem aquele jogo. O Cruzeiro está mostrando futebol. Estreia dele. A estreia dele, estreia oficial, né? Porque ter estreado num amistoso que ele ganhou também, do Bragantino. Sim. De virada. Surpreende esse início de trabalho dele, Fernando? Eu acho que o que surpreende, Abel, é como ele precisou de pouco tempo para melhorar o time. Na estreia dele, como o professor lembrou, aquele jogo contra o Náutico, principalmente no primeiro tempo nos aflitos, o Cruzeiro jogando muito bem, jogando com posse de bola e a criação fluindo. O time já tinha um repertório. Concordo com o professor que, principalmente no ano passado, a gente não pode rasgar tudo que o Pessolano construiu. Ele não chegou em uma terra arrasada. Era um momento de instabilidade no Campeonato Mineiro, de fato o time caiu um pouquinho de produção. Acho que ele conseguiu pegar alguns pontos positivos que o Pessolano construiu, mas melhorou o time no geral. Hoje eu acho que o Cruzeiro é um time mais organizado, um time com mais repertório. Ontem a gente viu isso. No segundo tempo controlando mais, né, com mais posse de bola, mas também um time muito eficiente quando tem um espaço para acelerar no contragolpe. Mostrou isso contra o Fluminense. Contra o Fluminense foram 28 finalizações. O Cruzeiro deixou o Fluminense do Fernando Diniz bem desconfortável no Mineirão em uma rodada anterior. Então, acho que a gente já consegue ver em pouco tempo a cara do Pepa. Né? Interessante também o processo de contratação do Cruzeiro, né? Porque o Ronaldo, né, a direção do Cruzeiro, está saindo um pouco do óbvio.
para buscar os seus técnicos, né? Foi buscar o Pesolano lá fora, era um nome que não era muito comentado, né? Aí você vai buscar o Pepa, que era menos comentado ainda, né? E o time está engrenando. A gente não vê um elenco poderoso, né? Com jogadores muito acima na parte técnica, né? Estrelas, mas a gente vê ideia dentro de campo. A gente vê um time que está engrenando e está com confiança, né? Tem jogadores experientes. Tem bons jogadores. Castão, o próprio Henrique Dourado, Gilberto. Ramiro, Gilberto, o goleiro Rafael Cabral. Eu quero dizer que assim, não dá para comparar William, com os bom grandes lateral elencos. direito. Né? Também não é tão ruim o elenco também. O William Não, retomando o bom futebol, né? Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues. Então, mas é um elenco para ser o mínimo, no mínimo competitivo, não é um elenco, né, daqueles que a gente fala que em Flamengo, todas as Galo. posições tem jogadores de absurdos. Não, é um elenco para ser competitivo. E principalmente para não cair para a Série B de novo.